Boa tarde a todos e todas e todo mundo. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer a Elga, que aceitou o convite para falar para a gente aqui hoje. A Elga, que dispensa apresentações, mas colega, professora do IFIX, e se formou por essa nobre casa quando ela tinha outro nome. A casa tinha outro nome. Tem Olga. Tem Olga. Meia-noite virou Olga. Então vamos fazer um esquema simples de algo entre meia hora e 45 minutos de apresentação. Quando der os 45 eu te aviso. E depois o debate. Obrigado. Desligou esse? Desligou aqui. Alô? Gente, precisa de microfone? Precisa, porque vai gravar. Mas desliga um. Escolhe qual que você quer usar e desliga um, senão dá. Eu acho que esse aqui é melhor, né? Ai, meu Deus. Bom, boa tarde. Bom, quero agradecer o convite para estar aqui. Aí, peraí, deixa eu botar meu celular no silencioso, gente. Olha só, fez blum-blum aqui, peraí. Que horror. Pronto. É sempre um prazer imenso estar aqui. O Zé acabou de lembrar que, enfim, foi aqui que eu estudei com o mesmo nome, não interessa, mas eu acho que, de uma forma ou de outra, essa instituição tem, sim, uma continuidade. Então, para mim, tanto faz, o PERJ, ESP, isso aqui, bom, posso falar, isso aqui, de alguma forma, é a minha casa, né? Ou, pelo menos, é onde eu me sinto mais à vontade, até hoje. E quando o Zé me convidou, no início desse ano tão longo, né, eu estava iniciando uma pesquisa sobre recepção da antropologia criminal no Brasil. Só que eu não, assim, eu fiquei meio receosa, eu queria apresentar uma coisa redondinha e, como toda pesquisa, eu não sabia se eu ia ter condições de fazer a apresentação que eu gostaria para vocês hoje. E aí acabei optando pela pesquisa que eu havia concluído em 2015, que é essa pesquisa sobre Freire e Gobineau. Mas vejam só, a primeira parte da pesquisa sobre antropologia criminal ficou pronta. Ficou pronto, e aí eu fiquei, no primeiro momento, falando, pô, escolhi a coisa errada para apresentar, mas agora já tem cartaz, não tem mais jeito. Mas aí, tentando me consolar, eu também concluí que fazia muito mais sentido eu apresentar esse trabalho sobre Freire e Gobineau aqui. E fazia mais sentido porque esse trabalho é, de certa forma, o último, assim espero, mas prometer a gente nunca pode, né? Que seja o último que tenha uma relação mais direta com a minha tese, que foi aqui defendida sobre o Gobineau, né? Então, num certo sentido, é um amadurecimento da tese, mais um amadurecimento que tem a ver com aqueles penduricalhos que aparecem no meio da tese, né? Quer dizer, fazer tese também é um exercício de pragmatismo, de sacar que, né, tem questões que parecem muito interessantes, mas que, se a gente for tentar dar conta no momento da escrita da tese, a gente não defende a tese. Enfim, e aí, desde, né, do momento em que eu estava fazendo a tese, isso em 2006, né, reforçando o que eu sempre falo, que a gente sai da tese, mas a tese não sai de dentro da gente, assim, durante a escrita da tese, eu tinha uma série de indicações de uma possibilidade de aproximar esses personagens, mas que eu deixei ali num escaninho, né, e fui defender minha tese. Depois disso, eu me envolvi em duas pesquisas separadamente, uma sobre a recepção de Casagrande Senzala, portanto, sobre o Freire, e uma segunda sobre pensamento conservador, né? Na verdade, só depois que eu defendi minha tese,
que eu entendi que eu estava fazendo uma tese que tinha a ver com pensamento conservador. Eu não precisei disso, né, para escrever a tese, mas essa foi uma luz que acendeu e que eu fui desenvolvendo. Então, em certa medida, esse artigo, que foi publicado no final de 2015, ele junta essas trajetórias, quer dizer, uma pesquisa sobre Gobineau, uma pesquisa sobre Freire, e, no meio do caminho, esse arcabouço dado pelo pensamento conservador. Bom... A primeira versão do artigo, para vocês terem uma ideia, ela tinha mais de 60 páginas. Quer dizer, não era um artigo. Né? E metade disso era uma revisão sobre pensamento conservador. Né? Na verdade, eu precisei escrever, né, esse subtexto para conseguir entender, né, onde eu queria chegar. E nessa revisão que saiu do texto, né, o que de lá ficou como subtexto neste artigo? Né? O fato de que, por meio desses autores, eu podia encontrar similaridade através de características centrais do pensamento conservador, e aqui eu destaco 4. A primeira delas é o elogio às instituições intermediárias, especificamente à família. Na verdade, esse é o eixo do meu argumento, como a gente vai ver na sequência. Em segundo lugar, uma concepção de liberdade que tem como antônimo a igualdade. Quer dizer, a ideia de que tudo que você faz para aumentar a liberdade implica mexer na liberdade. Em terceiro lugar, a ideia do repúdio às abstrações, né, o apelo a um conhecimento concreto. E, por fim, né, como uma espécie de ilustração disso tudo, o tema do elogio à experiência inglesa. Né? Então, em alguma medida, esses 4 elementos, sobretudo o primeiro, repito, eles fazem parte do subtexto do trabalho. A hipótese central da minha tese ainda, né, era de que o argumento racialista elaborado pelo Gobineau, ele fornecia um vocabulário moderno a uma sugestão que, na verdade, era própria do século XVIII. Lembrando que o Gobineau, né, nasce em 1816 e morre em 1882, portanto, um personagem que atravessa o século XIX, mas cuja intuição, na verdade, remontava ao século XVIII, a querela das duas raças. A minha hipótese é de que esse vocabulário racial era uma tentativa de fundamentar ontologicamente o movimento por meio do qual as sociedades, então, aristocráticas, foram cedendo espaço à igualdade legal. Ou seja, o determinismo racial, na obra do Gobineau, ele simultaneamente explicaria a derrota da aristocracia e estabeleceria um novo padrão hierárquico numa sociedade agora composta por homens iguais. Né? No primeiro caso, ele teria sido bem-sucedido, no sentido de que esse esforço de produzir uma narrativa que sob o léxico racial, eu estou pensando especificamente no ensaio sobre as raças humanas, sobre a desigualdade das raças humanas, quer dizer, ele teria sido bem-sucedido nessa produção de uma narrativa que, sob o léxico racial, constituiria uma espécie de epopeia da decadência de um grupo social, no caso, a aristocracia. Mas ele teria falhado na busca do fundamento de uma hierarquia própria aos novos tempos. Por quê? Porque no próprio Essé ele conclui pelo esgotamento do regenerador sangue ariano. Quer dizer, ele vai dizer, olha, resta uma merrequinha disso lá na Escandinávia, sobretudo na Inglaterra a gente encontra ainda alguns arianos, mas isso não tem força expansiva e essa galera está fadada a se miscigenar com outras populações. Né? Então, aparecia um problema, depois que ele publicou o Essé é publicado em 2 volumes, em 53 e 55. Né? O problema era como, então, estabelecer um novo princípio de distinção, né? Já que o esgotamento do sangue ariano tornaria esse princípio irrealizável no presente. Como é que ele resolve isso? Ele resolve substituindo a concepção que ele tinha de nobreza de raça por algo que a gente pode chamar de nobreza espiritual ou individual, talvez. Isso aparece, sobretudo, num romance que ele publica em 1874, chamado Le Pléiade. Mas, mesmo esta hierarquia espiritual, ela tem vida curta. O último livro do Gobineau, que é publicado em 1879,
que se chama História de Otarjal, né? Aí tem um subtítulo imenso, pirata, norueguês, enfim, por aí que vai, né? Nesse último livro dele, o Gobineau ele recorre às suas próprias e supostas origens genealógicas na tentativa de fundamentar um novo critério distintivo, que seria a hierarquia familiar. Ou seja, nem a generalidade de um fundamento racial que modernamente estava se revelando inócuo, nem o individualismo atomista ao qual poderia conduzir aquela hierarquia espiritual, né? Dito de outra forma, se no ensaio sobre as raças o homem não existia senão como membro de sua raça, e no Le Pléiade ele só escapava à animalidade recolhido no seu pleno individualismo, a síntese viria no Otarjal, na sua última obra, né? A ideia de que o homem só adquire sentido enquanto membro da família, né? E foi aqui que se abriu para mim a possibilidade de aproximação com Freire. Claro que é uma aproximação que só é possível porque eu não estava preocupada em racializar o Freire, mas em desracializar o Gobineau, né? A hipótese que guiou essa aproximação é a de que a narrativa deles dois, essas narrativas compartilham visões nostálgicas do passado, feudal e colonial, né? Que são sustentadas pelo papel de destaque que eles atribuem à linhagem, né, à família, né? Ou seja, essa centralidade conferida à família corresponde, na verdade, à fase mais visível do elogio às instituições intermediárias identificadas com as sociedades tradicionais e, por derivação, a crítica aos ideais abstratos, né, embutidos no processo de formação do Estado moderno. A ideia é que, se o poder central, né, se ele legisla universalmente, a expansão do Estado em detrimento das antigas instituições, sobretudo a família, né, esse movimento leva de roldão aqueles preconceitos consagrados pelos hábitos e costumes que seriam constitutivos da esfera da liberdade. E aí a questão que surge é de que com qual concepção de liberdade esses caras estão trabalhando, né? Liberdade, para eles, significa, sobretudo, pluralismo, no sentido de que é uma liberdade que não existe em abstrato, porque ela está sempre referida aos hábitos e costumes de cada agrupamento humano específico, né? Por isso, esses caras, tanto Gobineau quanto Freire, vão interpretar o processo de dilatação do poder público como um movimento por meio do qual o crescente nivelamento que o Estado coloca em cena, né, ele se opõe ao exercício da liberdade, porque o Estado assume o papel de uma espécie de agente da uniformidade, ou seja, de promotor da igualdade. São, portanto, reinterpretações históricas nas quais o passado é compreendido como lugar da liberdade, da heterogeneidade e da descentralização, né, que são progressivamente submetidos à potência real, que os substitui pela igualdade, pela homogeneidade e pela centralização, né. Entretanto, como eu tento mostrar, apesar deles partirem desse ponto em comum, a narrativa do Gobineau ela vai apontar para a derrota da família, enquanto que a do Freire vai abrir possibilidade para a permanência da família. Bom, a questão que marca a obra do Gobineau, ou pelo menos na minha leitura, né, é a associação entre o processo de centralização, esse processo característico da formação do Estado Nacional, e o ideal igualitário que seria subjacente ao movimento de aburguesamento da sociedade, né? Então, eu estou pensando a questão do Gobineau como uma hipótese muito mais social e política do que biológica. Na verdade, eu acho que a obra dele pode ser pensada como uma espécie de recusa radical à nova configuração política e ideológica da Europa moderna, né? Nesse sentido, a teoria da miscigenação que ele elabora traduz uma resposta particular às crescentes reivindicações democráticas que caracterizam o século XIX. Ou seja, o recurso ao argumento biológico fornece sólidas razões para a derrubada da antiga ordem, né? O que ele vai fazer? Ele vai atribuir uma base ontológica à centralização monárquica. Isso permite a ele inocentar os agentes, né, já que eles seguem determinações supostamente atávicas, e lhe permite afirmar que o movimento que levou a termo a autonomia da vida provincial era o mesmo que conduziria a civilização à bancarrota.
Como contra-exemplo, a gente pode pensar mais uma vez o caso inglês. O elogio à Inglaterra que o Gobineau vai fazer, ele vai dizer que os insulares primavam por fusões étnicas e lentas, e por que esses caras eram menos... Quer dizer, qual é a consequência dos ingleses serem menos miscigenados? A consequência é que eles preservariam, mais do que qualquer outro povo, as suas antigas instituições. O contraponto são os franceses, profundamente miscigenados, que viveriam sob profundas convulsões. E aí é curioso, tem, por exemplo, na carta dele, que está no volume de correspondências que ele troca com Pedro II, em que ele fala mais ou menos, o Pedro II está narrando para ele a revolta do Vintém. E ele responde mais ou menos assim: olha, fica tranquilo, porque aí as raças estão muito menos misturadas do que aqui na França. Bom, mas retornando à hierarquia familiar, é a linhagem dentre as instituições intermediárias aquela que povoa com mais frequência as nostalgias do Conde Arthur de Gobineau. Essa pegada antinacional dele, que está expressa numa crítica obsessiva à centralização que a gente encontra desde os primeiros artigos de jornal até as suas últimas obras. A base dessa pegada antinacional é exatamente a oposição que ele identifica entre o Estado e a célula familiar. Mas, assim como a hierarquia racial e a hierarquia espiritual, esta hierarquia familiar também nasce sob o signo da provisoriedade. Ou seja, a alteração do princípio distintivo da raça à família não impede que, nessa última obra, ele reedite o pessimismo fatalista que a gente encontra nas conclusões do ensaio sobre as raças humanas. Nos dois casos, as tentativas de regeneração sucumbiam em face à era da unidade. Era da unidade é a expressão que ele usa, é a versão gobiniana do fim da história. A certeza dele quanto à vitória do Estado encerra uma filosofia da história irreversivelmente pessimista. Ou seja, a ideia de que o movimento que rompeu o elo entre o indivíduo e a família é o mesmo que conduzirá a civilização ocidental à ruína. No caso do Freire, acho que a primeira coisa que eu queria levantar aqui é que as nostalgias do Freire, elas driblam uma dificuldade bastante comum às narrativas voltadas ao tema da formação nacional brasileira, que é o tratamento, que tratamento dar ao passado colonial. No caso do Freire, o passado colonial, ele não se constitui como um obstáculo à nação independente. E por que não? Porque foi ali que foi gestada a nossa identidade nacional via miscigenação. Quer dizer, não só no Brasil colônia que é gestada a nossa identidade, como essa identidade é vista numa chave positiva. Por outro lado, a compreensão do Freire da identidade nacional na chave dos antagonismos em equilíbrio, dos quais, claro, a miscigenação é o principal exemplo, possibilita a ele, creio eu, driblar o pessimismo constitutivo da filosofia da história do Gobineau. Enquanto o Gobineau vai interpretar a modernidade na chave da decadência, o Freire, apesar de constantemente atento a esse tema, ele vai conseguir pensar, ele vai conseguir construir uma interpretação positiva do futuro nacional. Como é que ele consegue isso? Acho que a chave permanece na ação desta lógica acomodatícia que nos leva a equilibrar antagonismos e possibilita uma adequação, ainda que sempre tensa, da agenda modernizadora ao legado civilizacional brasileiro. Como se fosse uma possibilidade de inscrição da mudança na continuidade e da continuidade na mudança. Essa dicotomia permite ao Freire construir, na sua trilogia sobre a construção e desenvolvimento da nação brasileira, uma interpretação relativamente otimista do porvir. Como é que isso aparece nessa trilogia?
No Casagrande Senzala, né, de 33, ele retrocede ao período colonial para discutir os condicionantes históricos e sociais que, sob os auspícios do patriarcalismo, formaram uma identidade nacional caracterizada por esse equilíbrio de contrários. A chave está no caráter híbrido dos nossos colonizadores, ou seja, excepcionalidades políticas e sociais teriam produzido um povo culturalmente plástico, capaz de assimilar harmonicamente elementos estranhos. A consequência é que esses portugueses eles seriam dotados de certa rusticidade, que os tornariam relativamente refratários à modernidade burguesa. O relativamente aqui é especialmente importante. É importante porque esses caras, esse português plástico, ele despreza recusas ou adesões integrais. Ao contrário, a meta dele é a acomodação entre tendências diversas. Ou seja, o temperamento contemporizador não permitiria ao colonizador português virar as costas nem para as suas raízes orientais, nem para a modernidade burguesa. A consequência, claro, é que, a partir do caso ibérico, o Freire consegue problematizar a universalidade das demandas liberais. Ele consegue refutar a sua plena viabilidade em sociedades híbridas e na brasileira em particular. Bom, esse talento flexível do lusitano explica a conversão dele no Brasil ao ruralismo. O Freire vai dizer, era o povo mais comercial da Europa, mas ao chegarem, os caras chegam aqui e são capazes de se ruralizar, ou seja, de se dobrar às circunstâncias. E é isso, é essa capacidade de se adequar às circunstâncias que permite que a família patriarcal cumpra a sua função de unidade colonizadora. A tese do Freire é bastante conhecida, mas a ideia de que a sombra da Casa Grande, a soma das tendências formadoras do ibérico, aliou-se a influências indígenas e, posteriormente, africanas. Ou seja, aquelas orientações hierarquizantes derivadas da monocultura canavieira, elas foram equilibradas pela dinâmica democratizante do processo de miscigenação gestado sob a égide do patriarcalismo. A plasticidade desse sistema, segundo Freire, do sistema patriarcal, manifesta a própria potencialidade da cultura brasileira, porque, harmonizando antagonismos, contornou as ameaças de ruptura próprias àquelas relações que seriam verticalizadas em função da monocultura canavieira, mas o fato da miscigenação funcionar como um corretor democrático, como pensa o Freire, garante a preservação de aspectos centrais à ordem social. Ou seja, a família, quer dizer, se o talento em equilibrar antagonismos é originalmente uma característica ibérica, esses caras, se dobrando as circunstâncias e colonizando o país a partir da lógica da família patriarcal, esta família patriarcal vai ser a responsável por reeditar, já no Brasil, este comportamento flexível. Ou seja, o patriarcalismo vai estabelecer no trópico um padrão gradual de mudança social que, extrapolando os tempos coloniais, vai se tornar uma constante na história nacional. Trata-se, portanto, de um modo negociado de produção de consenso, elemento central da identidade brasileira, que na nossa história vai se adaptar a substâncias variadas, permitindo que sob a unidade nacional houvesse uma rica diversidade interna. Quer dizer, a ideia de que o patriarcalismo... Isso fica talvez bastante claro na resposta que ele vai dar ao Sérgio Buarque, ao artigo do Sérgio Buarque no Tentativas de Mitologia, que eu não estou me lembrando o nome, mas, enfim, o ponto do Freire é o patriarcalismo estabelece uma forma, e essa forma permite a adaptação de conteúdos diversos. Então, a gente tem um padrão nacional, mas que permite a manutenção das diversidades. Ou seja, o patriarcalismo é um critério geral que, constrangido pelas circunstâncias, possibilita a permanência das particularidades regionais brasileiras.
fronteiras. Ele garante, em síntese, aquela conexão entre ordem e liberdade que na Europa feudal ou no Brasil, nos anos finais do Brasil colonial, via-se ameaçado pela agenda universalista e impessoal própria ao Estado moderno. Em Sobrados e Mucambos, que é de 36, 3 anos depois, né, ele vai narrar o enfraquecimento progressivo dessa família patriarcal. Né? E, claro, esse enfraquecimento é diretamente proporcional à dilatação da esfera de atuação da burocracia estatal. Como consequência desse enfraquecimento, a gente tem, de um lado, o desgaste de certos freios tradicionais e, de outro, a desvalorização de certos elementos culturais que vão ser entendidos como obsoletos em face desta nova voga reeuropeizante, a expressão é dele, que teria se inaugurado no Brasil a partir da chegada da corte portuguesa. No primeiro caso, ou seja, no enfraquecimento dos freios tradicionais, o risco que corríamos, então, né, era o de substituição dessas tendências conciliatórias pelas dinâmicas da competição e do conflito. No segundo caso, né, desses elementos desvalorizados pelas novidades, né, a consequência poderia ter sido o comprometimento da heterogeneidade regional em face à expansão da igualdade. Dito de outra forma, o risco era o de derrota da ordem e da liberdade, respectivamente. Entretanto, segundo Freire, o processo de decadência da família patriarcal, ele mais uma vez conseguiu se adaptar à lógica da acomodação. Diz ele, a família mantém-se como influência conservadora, a despeito dessas transformações. No Ordem e Progresso, terceiro volume da trilogia, publicado, né, já bastante tempo depois, em 58, ele vai reiterar essa dinâmica, mostrando como, na passagem do Império à República, as nossas virtudes apaziguadoras, né, se impuseram sobre possíveis soluções de ruptura. Em resumo, acho que a gente pode dizer que o Freire narra, nessa trilogia, o processo singular por meio do qual o poder privado, o processo singular por meio do qual o poder privado, isso mesmo, ou seja, a família, vai cedendo no Brasil espaço para o poder público, o Estado. No nosso caso específico, a marca desse processo será a conciliação. Bom, cadê minha água? Quanto tempo? Tá bom. A visão positiva do Freire quanto às possibilidades futuras da nação brasileira, ela se funda no mesmo pressuposto que o pessimismo gobiniano, ou seja, na concepção de ambos, apenas a linhagem, a célula básica da vida social, ela seria capaz de zelar pela tradição e pela pluralidade, né, constantemente ameaçados pela sanha homogeneizadora característica da modernidade ocidental. Para o francês, entretanto, essa ameaça ela já se concretizou. Né? O Freire, por um lado, ele às vezes parecia não vislumbrar um futuro muito diverso à Europa burguesa. Ele vai dizer que, né, ela está cada vez mais mergulhada num cosmopolitismo urbano que tende a suplantar as diversidades locais. Né? Ele vai dizer que é uma civilização cada vez mais escrava do tempo cronométrico, a expressão também é dele. Entretanto, né, apesar dessa apreensão em relação ao futuro da Europa moderna, ao mundo luso-tropical, e brasileiro em particular, parecia a ele reservado um futuro distante, um futuro diverso. Porque esta nossa matriz conciliatória, ela teria engendrado uma excepcionalidade histórica que vai nutrir as esperanças do Freire. Porque, segundo ele, no Brasil não teria havido uma oposição histórica radical entre Estado e família. Ou seja, é nesta relação de complementaridade entre a ordem pública e a ordem privada que está a chave para a superação
do antagonismo histórico entre igualdade e liberdade, né? Ou seja, se a gente vai encontrar, né, e aí fazendo um pequeno parênteses, né, se a gente vai encontrar no conjunto do pensamento conservador essa tensão permanente entre igualdade e liberdade, a partir do caso brasileiro, o Freire consegue encontrar uma possibilidade de convivência entre esses dois valores. Ou seja, no caso brasileiro, a plasticidade do patriarcalismo garantiria a conciliação entre as tendências unificadoras presentes no binômio urbanização e industrialização e a pluralidade regional. Trata-se, portanto, da elaboração de formas alternativas de modernidade que, sob a égide nacional, vão se basear na interação entre orientações universalistas e costumes locais, né? O que implica uma relativização das premissas igualitárias ou, no limite, sua submissão aos princípios da liberdade. Bom, em Casagrande Senzala, a procedência desse talento para harmonizar contrários, como a gente viu, é uma herança lusitana, né? Em Ordem e Progresso, ele já vai usar a expressão virtude britânica. Mas, né, tanto num caso quanto no outro, trata-se de uma apologia à contemporização. Voltando para o Gobineau, na narrativa dele, a gente viu também que a potencialidade da experiência inglesa, ela não ultrapassa a dimensão nostálgica. Não há mais o que fazer, né? Vencida pela universalidade moderna, a sabedoria conciliatória tornou-se, né, irreversivelmente residual. No Freire, a solução é menos clara, né? Quando ele se refere à Inglaterra, dependendo do momento, né, as interpretações são diferentes. Quer dizer, há momentos em que ele vai elogiar essa virtude britânica, mas em outros momentos ele também vai ver na Inglaterra, vai ver na Inglaterra uma espécie de portadora privilegiada desta civilização escrava do tempo cronométrico, né? As interpretações são ambíguas, mas pouco importa nesse caso, pouco importa o viés privilegiado do caso inglês, porque para ele, né, as habilidades acomodatícias tornaram-se patrimônio do mundo luso-tropical, né? Ou seja, a ideia de que a Ibéria, né, se os ingleses parecem se comprometer em função da adequação a este tempo cronométrico, a Ibéria, por outro lado, vai cultivar certa concepção de tempo tornada anacrônica na era da modernização capitalista. E a expressão é dele, esses aparentes arcaísmos repelidos por intolerâncias modernistas, né, eles encerram condições de possibilidade do exercício da liberdade. Eu estou me referindo aqui à identificação que o Freire faz de um tempo especificamente hispânico, que ele vai chamar de tempo tríbio, né? Vai ser por meio dessa caracterização do tempo tríbio que ele vai fazer a crítica, né, ao tempo, a concepção linear do tempo, e aí eu estou pensando sobretudo no Koselleck, né? E recorrendo ao Koselleck, quer dizer, quando ele fala em tempo tríbio, ele não está criticando a concepção moderna de tempo em função da valorização de uma visão extemporânea de um tempo cíclico. Não, ele, na verdade, vai falar, esse tempo tríbio ele seria antes espiralado, né? E essa constituição espiralada, ela permitiria que o ritmo da mudança fosse sempre ditado por uma articulação sociológica entre passado, presente e futuro, né? Mas se essa origem de experimentar o tempo, se essa forma espiralada de pensar o tempo, ela tem uma origem hispânica, é o Brasil, para ele, que deve cumprir o papel de protagonista da civilização luso-tropical. Diz ele em Ordem e Progresso: somos um povo mais que o anglo-americano, ligado, em nossa experiência, ao passado, embora também americanicamente sensível ao presente e ao futuro.
Portanto, ao novo mundo tropical, lugar privilegiado do cruzamento entre tradição e modernidade, caberia a missão de equilibrar harmonicamente essas duas temporalidades, né, ditando, claro, né, o compasso do futuro. Mas Freire, permanecendo fiel à associação entre ordem, liberdade e manutenção dos costumes, ele acaba reiterando uma forma de pluralismo preferencialmente circunscrita ao espaço de experiência, né, e não ao horizonte de expectativa, porque a interdependência entre esses três tempos, diz ele, tende a obedecer os comandos do passado. Tá? A recomendação dele é clara. Se o futuro próximo aponta para o esgotamento de um padrão civilizacional centrado na figura do homem econômico, né, este homem submetido ao tempo cronométrico, as expectativas dele vão se voltar a esse mundo que o português criou nos trópicos. Né? E qual é a originalidade desse mundo? É exatamente a forma como a lógica acomodatícia, plasmada sob o patriarcalismo, ao penetrar na esfera pública, permitiu a adaptação dos valores modernos à organização pluralista. Já me encaminhando para a conclusão, né? Se a importância atribuída à célula familiar é a chave desse possível estabelecimento de afinidades entre o Freire e o Gobineau, o Freire vai reconhecer no Brasil certa continuidade entre linhagem e Estado. Né? E é essa continuidade que é capaz de contrabalançar aquelas ameaças homogeneizantes derivadas da experiência moderna. Para o Gobineau, em oposição, né, ele vê o Estado Nacional francês como formado totalmente às custas da linhagem, e claro, daqui a pouco somado à Revolução, né, ele vai ver nessa formação específica do Estado Nacional francês uma neutralização completa das possibilidades inscritas na lógica familiar. Né. Como consequência, claro, a linhagem vai perder seu papel histórico de guardiã dos hábitos e costumes e, portanto, de fomentadora da diversidade. Daí eu ter chamado esse movimento de derrota da família. Esse pessimismo do Gobineau, então, ele deriva dessa certeza quanto ao irreversível divórcio entre família e Estado, ou, em outros termos, entre liberdade e igualdade. O Freire, por sua vez, né, ele não se enclausura nesta era da unidade na qual se prende Gobineau. Né? Ainda que a obra dele aponte permanentemente para ameaças, aquelas ameaças de desequilíbrio que pontuam a nossa história, a primeira sociedade moderna, constituída nos trópicos, com características nacionais e qualidades de permanência, a expressão é dele, né? Ela se revela uma espécie de nova Inglaterra, reatualizando as suas expectativas quanto a uma visão otimista do futuro. Né? Daí eu ter chamado isso de permanência da família. Assim, se a persistência da linhagem representa esse solo comum, a partir do qual tanto Freire quanto Gobineau avaliam a modernidade, eles extraem dessa premissa consequências diversas. Né? O primeiro, Gobineau, ele se recusa a dialogar com os tempos modernos, decretando sua ruína. Freire, por sua vez, dribla a ideia de decadência ao vislumbrar para o Brasil um protagonismo civilizatório capaz de manter e generalizar a sua excepcionalidade histórica. Muito obrigada.